fazendo o estudo do livro de Apocalipse. Os irmãos que tiverem dúvidas, que quiserem comentar, fiquem à vontade, perguntar, certo? É só ficar à vontade. Estamos aqui para aprendermos da palavra do Senhor, de um livro para muitos enigmático, para muitos difícil, mas nós vamos ver que não é tão difícil assim a mensagem do Apocalipse. Já vimos que a mensagem central do livro de Apocalipse é falar de que Cristo, ele é vencedor. Que Cristo, ele é o nosso conquistador, né? Ele conquistou a vitória sobre a morte. Ele nos deu a vida eterna. E por isso que o livro de Apocalipse é como se fosse um livro para acalmar os cristãos lá do primeiro século quanto às perseguições que estavam por vir. Mostrando justamente, olha, tenha calma. Aparentemente parece que o mal está vencendo, parece que os malfeitores, parece que o demônio, parece que o dragão, Satanás, está vencendo. Mas, ao final de tudo, quem venceu e quem sempre vencerá é Cristo Jesus. Né? Então a mensagem central do livro de Apocalipse é isso, né? Mostrando Jesus como o vencedor, mostrando como aquele que está glorioso nos céus, à destra de Deus, com a mão poderosa para desatar os 7 selos, que é o que nós vamos ver, né, nesta manhã. Tá? Apocalipse capítulo 5, vamos ver a glória do Deus da história, a dignidade daquele que pode abrir os 7 selos do livro da história. Vamos lá, visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Vamos ler de maneira alternada, certo? Ele lê os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como sendo morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes o selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus, os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Proclamando grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém, amém. Até aqui a palavra do Senhor, irmãos. Nós anteriormente vimos no capítulo 4 a abertura dessa visão do apóstolo João, onde ele começa a visão do trono de Deus. Ele recebe essa visão depois de um tempo. Ele vai até uma dimensão da qual nós não temos acesso, que é o céu, né? Ele chega e presencia algo extraordinário e sobrenatural, que a partir do capítulo 4 a gente começa a observar essa visão do apóstolo João. Antes, a gente viu justamente a questão do início desse livro, que é uma apresentação mostrando Cristo se revelando a João como glorificado, Cristo falando às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, que também se refere a cada uma das igrejas de todo o mundo e de todos os tempos. E logo após aqui ele está tendo uma visão totalmente diferente do qual ele recebe essa visão dos céus. E lá nos céus ele contempla o trono de Deus, no capítulo 4. Lá no trono de Deus ele presencia aquele que está no meio do trono, que esse trono, né, esse que está sentado é semelhante a pedra de jaspe, de sardônio, de pedra de esmeralda como arco-íris, e ali representa justamente os atributos de Deus, mostrando que aquele lá é o Deus Todo-Poderoso. E quem está sentado no trono é o nosso Deus. Deus como uma pedra de jaspe puro, branco, né, representando a santidade de Deus. A pedra de sardônio, que era uma pedra avermelhada, mostrando a justiça de Deus. E a pedra de esmeralda, representando o arco-íris, onde mostrava-se então a misericórdia do Senhor, né? A aliança que Deus tinha com o seu povo, trazendo então a sua bondade, sua misericórdia, seu atributo de amor, né? E depois nós vimos que ao redor do trono também existiam algumas outras coisas que o apóstolo João presencia. E lá tinha 24 tronos, assentado tinham 24 anciãos. Essa palavra ancião no grego, no original, é presbiteros, que é presbíteros, como nós usamos aqui, onde nós sabemos que esses 24 anciãos seria a totalidade da igreja, certo? É um número que representa a totalidade, 12 mais 12, 24, que é um número perfeito. Então, a plenitude da igreja, a igreja triunfante, né, representando então nesses 24 anciãos que estavam vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. É a mesma promessa que o Senhor Jesus nos dá, né, de que nós reinaremos com Ele. A igreja reinará com Cristo Jesus e se vestirá de branco, como nós vimos também em algumas cartas aqui do Apocalipse, justamente trazendo essa promessa de que eles iriam vestir roupas brancas. Roupas brancas no sentido de pureza, de santidade. Depois ele disse que viu aqui, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, né? A presença, a onipresença de Deus. E há diante do trono um como mar de vidro, que a gente já explicou justamente sobre o mar vermelho, né? Que o mar vermelho, o mal, já não pode mais triunfar. Ele está vidrificado, cristificado, assim, na ideia de cristalização. Ele não pode mais fazer nada, porque o mal foi vencido, né? Essa é a ideia aqui, né? E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Esses seres viventes aqui são representações da criação de Deus, a criação celestial e a criação terrena. Então aqui é a representação dos anjos e também das criações que há aqui nesse mundo, né? Dos animais, da natureza. Que ele fala aqui que esses 4 seres viventes têm cada um deles respectivamente 6 asas,
olhos e tal, e vai falar justamente que eles têm aqui. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, no versículo 7. O segundo semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, cada ser desse representando um atributo da criação. Né? A gente vê aqui o leão, que é a coragem. Né? Nós vamos ver aqui o novilho, que é a força. Eles usavam o novilho para colocar para arar as terras. Né? Então, era um animal forte, então representando a força. O terceiro, como de homem, inteligência, né? O conhecimento, a inteligência da natureza. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, que é a rapidez, né? A ideia de ser rápido. Então, cada um desses representa, então, a criação. Então, a criação de Deus, os quatro seres viventes, é a criação de Deus como um todo. E lá eles estão louvando ao Senhor. João, ele observa aquilo. Agora imagine você, né? Imagine essa visão. Está lá, a igreja, a criação, e eles estão louvando a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Semelhante ao que acontece lá com Isaías, quando Isaías também tem essa mesma visão lá no capítulo 6 de Isaías. Isaías, ele vai aos céus e ele contempla lá os serafins que não podiam olhar para o Deus Todo-Poderoso, com as asas cobrindo seus olhos, mas eles cantavam também da mesma forma, louvavam o Senhor dessa mesma forma. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir, mostrando a eternidade de Deus. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então ali aqueles estavam louvando, adorando, se prostrando diante daquele que estava sentado no trono, no governo do mundo, no governo do universo. E nós vimos justamente a ideia desse trono. O que é esse trono? É justamente o centro do universo. É onde Deus está. E onde Deus está governando tudo. Porque muitas vezes, meus irmãos, como eu já falei, a gente esquece algumas vezes de que tudo o que acontece, seja na sua vida, seja na política brasileira, seja no contexto mundial, seja em qualquer aspecto da vida humana e da vida natural deste mundo, tudo acontece conforme a vontade de quem? De Deus. Porque quem está no controle? Quem está sentado no trono? Quem está dominando? Quem está governando tudo? Deus. O que a gente vê muitas vezes em algumas religiões, em algumas igrejas, é que parece que Deus está em uma queda de braço, né? Está uma queda de braço com Satanás, né? Parece que Deus está ali, uma queda de braço, medindo forças com as forças do mal, como se as forças do mal elas estivessem triunfando, como se as forças do mal estivessem, né, batendo de frente com o poder de Deus, com a glória de Deus, com o governo de Deus. E a gente observa que, na verdade, não. E Deus está governando tudo. Até mesmo esse império das trevas, que é o império parasita, tá certo? A gente vê que o reino de Satanás, o império de Satanás é como se fosse um império, um reino parasita. Ele está aqui nesse mundo parasitando. Né? O que é que um parasita faz com o nosso corpo? Ele só absorve, ele se alimenta do nosso corpo. Né? A lombriga mesmo vai se alimentando do nosso corpo, a gente fica com aquele bucho, né? E o menino fica cheio de lombriga. Mas o menino come, mas não vai nutri-lo, porque está nutrindo os parasitas, né? A mesma coisa é o reino de Satanás. É um reino parasita, certo? É um reino que está parasitando o reino de Deus. Tudo que Deus criou é dele. É reino dele. É para ele. É por meio dele. Né? É como o apóstolo Paulo lá no Romanos 11 vai falar justamente isso, né? Tudo foi criado para ele, por meio dele, para ele. Toda honra e toda glória. Né? Então, vimos aqui nesse capítulo 4 que Deus está assentado no trono e que neste trono há algumas figuras que estão louvando ele todo o sempre. Estão louvando a Deus por ele ser esse
Deus Todo-Poderoso, por ter o governo de todas as coisas. Então, o que acontece na sua vida, acontece por vontade de Deus. O que acontece na minha vida também é. Não aceitou a separação, o dono do governo das galinhas pegou os 2 meninos na escola, sem autorização da. Que já estava separado. Uhum. E foi a pista, danou o carro em cima da carreta, foi do caminhão. Misericórdia. Sabe onde está isso? E aí, é Deus que representa. Deus não deliberou ele, né? Porque é responsabilidade dele, né? É responsabilidade desse homem o que ele fez de mal, né? O mal nunca é responsabilidade de Deus. A gente tem que entender que Deus não é o criador do mal, que Deus não é o responsável pelo mal que acontece. Nós é que somos responsáveis pelo mal que acontece no mundo. Exatamente. Ele deixa acontecer porque faz parte da sua vontade, né? Tudo acontece conforme a vontade dele. E tudo tem um propósito. Tudo caminha para um propósito. Por exemplo, tem coisas que a gente não consegue entender nem explicar direito, de maldade, de coisas terríveis, de coisas horripilantes. Até mesmo dentro da Bíblia, a gente falou naquele domingo passado, de cenas que está na Bíblia e que você fica se perguntando, meu Deus, por que isso está aqui? Né? E que existe um propósito, para mostrar que o mal é real, para mostrar que o pecado é real e que nós somos responsáveis por isso. Por conta da iniquidade, né? Da iniquidade. E aí nós vemos justamente Deus sendo justo. Eu acho assim, pastor, o mal está na vida que aconteceu desde o pecado para a gente saber que não só é desde que o homem pecou. Exatamente. A maldade está aí. Né? Exatamente, mas está lá, né? Claro, a gente muitas vezes, não vou ter filho porque o mundo tá muito ruim. O mundo sempre foi ruim desde que o homem chegou e disse, não quero ao Senhor, eu vou comer o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Desde aquele momento o mundo é ruim. O mal, ele sempre vai existir, né, pastor? Só que aqui o pastor está falando, o mal nunca vai superar o bem, né? O diabo nunca vai superar. O mal sempre vai existir até que venha o julgamento final. Isso, mas aí vai depender do que a gente se alimenta, né? Se você só vê destruição, só bagaceira, só assiste de claro, exatamente. A sua cabeça só vai ficar voltada para aquilo. Exatamente. Não quer dizer que só isso no mundo também. Porque tem as coisas boas também. Tem. Mas se você só vê aquilo, sua cabeça vai ficar cheia daquilo. Como eu disse, né? A gente muitas vezes se torna esponja, né? Vai absorvendo. Se você só consome coisa cabulosa, tinha um site antigamente que era cabuloso, né? Que só tinha bagaceira. Se o cara só absorve aquilo, a mente dele vai estar perturbada. Porque, na minha visão, Deus e o pecado não podem se misturar, não existe essa possibilidade. Então, se eu decido fazer o mal, se eu decido pecar, Deus não vai interferir. Pelo menos essa é a minha visão. É meio que Deus, assim, se você deliberadamente escolher viver no pecado, Isso. Aí, por exemplo, uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que crê em Cristo Jesus, né, ainda existe essa resistência, né? Existe a consciência, o Espírito Santo lhe acusando para não cumprir, para não cometer aquele pecado. Mas uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que nunca nasceu de novo, que nunca teve uma vida transformada, que às vezes até passa a vida inteira na igreja, mas nunca conheceu de fato a conversão verdadeira, o arrependimento sincero. Essa pessoa, quando eu vi um pecado, né, ela vai fazer o pecado, né? E acredito, e eu vejo muito isso na Bíblia também, que é um castigo de Deus para a pessoa, que é a pessoa não se convencer de que está pecando, né? Então a pessoa está pecando lá deliberadamente e é castigo de Deus. Pastor, assim, a corrupção do pecado é tão grande na gente, do ser humano, e a nossa maldade e iniquidade era tão grande que o simples fato de a gente viver em paz é uma tremenda graça de Deus. Porque se Deus, vamos dizer assim, suposição, se Deus decidisse abandonar todo mundo,
Deus decidisse deixar a natureza do homem agir por ela mesma. Imagina o caos que seria o mundo. Pois é, meu irmão. A desgraça que seria o mundo. Que a nossa maldade que é tão grande que a gente não tem que ver assim. Deus, ele permite a maldade, o sofrimento. Não é isso. É que Deus permite a bondade. Tá entendendo? E se ele deixasse a gente agir da nossa própria natureza, da forma que a gente é, da nossa carne, o mundo seria uma desgraça. Desculpa usar a palavra. Para ele permite. Então Deus, ele não permite o sofrimento, ele permite a bondade. Ou seja, é a graça dele, a misericórdia que ele traz sobre nós. Né? Então, mesmo que sua vida esteja terrível, se de fato você está vivo, já é Deus permitindo aquela graça na sua vida. É a graça comum, né? A graça comum de Deus. Não foi Deus que permitiu ele morrer desse jeito. Foi a natureza dele, a natureza do pecado que leva a gente à morte. Não é isso? Porque todo fim do pecado é a morte, né, pastor? Então Deus permitiu. Assim, eu creio assim, Deus permite tudo, mas nem tudo que a pessoa está vivendo foi literal, não sei, talvez eu esteja. Olha, você está sendo literalmente arminiana. a vontade de Deus. Não, tipo assim, às vezes é consequência das nossas escolhas, tá? Sim, existe esse mistério, tá? Que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Deus é soberano. No final de todas as coisas, Deus foi quem deliberou cada coisinha que ia acontecer no mundo. Mas, em última análise, nós também somos responsáveis por cada ato que nós cometemos aqui neste mundo. A Bíblia ela diz, assim como a Bíblia, o pecado nos supera, como a graça de Deus. Então, quer dizer, que Deus ainda é superior. Cabe a gente escolher o certo ou o errado. Exatamente. Porque assim, essa questão de que porque Deus permite o mal, Deus criou o mal. Deus é justo e ele não teria como ser justo se ele não desse graça. Para ele dar graça, o mal teria que existir. Assim como nós só saberíamos o que era o bem se conhecêssemos o bem e o mal. Por isso existe a questão do pecado, né? A parte má. Só que essas coisas acontecem justamente porque, desde Adão e Eva, nós estamos mais voltados ao pecado do que à graça. A graça Deus nos concede, o pecado nós não escolhemos, não é concedido para nós. Nós já temos dele desde que nascemos. A graça de Deus, né, a revelação especial de Deus, salvadora, ela não pode vir de uma maneira natural. Na verdade, a revelação natural de Deus, ela nos leva à desgraça, à perdição, à condenação. Então, quando Deus... Todo mundo sabe que existe um Deus. Todos têm essa consciência. Toda a humanidade já nasceu com essa consciência de que há um Deus. Mas esse Deus não é o Deus que leva à salvação. Por isso que a revelação natural não pode levar à salvação. Somente a graça de Deus, que ela só pode ser revelada de maneira especial. Né? Que a gente vê que a graça de Deus é revelada por meio da Escritura, por meio das Escrituras Sagradas. Então a gente só pode conhecer a graça de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Diga, meu querido. Aí quando, por exemplo, assim, do lado de Gil, ele falando, mas por que Deus permite isso? Mas por que fulano de tal era tão novo, por que fulano morreu, era tão bom, não sei o quê. É que nós queremos entender demais a Deus, né? Sim. Porque assim, o nosso mundo não é esse mundo. O problema é que às vezes nós amamos demais esse mundo. Uhum. Mas o nosso mundo nós fomos feitos para morar com Deus. Então nós não temos que amar esse mundo. Independente se você morreu novo, se você morreu velho, o nosso mundo não é aqui. Exatamente. Então nós não podemos ter amor às coisas daqui. Criar raízes aqui, né? Porque um crente, por exemplo, quando alguém morre, ele tem que ficar contente se ele morreu com Deus, se ele vai para o céu. Tá entendendo? Sim. Você tem que ficar alegre por ele, não triste. É diferente dos outros, né? Que quando alguém morre, fica triste. O crente tem que ficar alegre porque ele foi morar com Deus. Mas é isso mesmo. Isso, pastor. Exatamente, desse jeito. Tem alguns teólogos que falam sobre dois tipos de vontades de Deus, a vontade permissiva e a vontade decretiva. Né? Mas ambos, tanto a decretiva como a permissiva, ela faz parte da sua vontade como um todo. Foi vontade de Deus. Então, tudo não tem nada da minha Não. Tudo foi permitido por Deus. Tudo. Tudo é vontade dele. Tudo. Vontade de permissão. Veja, é vontade permissiva. Deus permitiu pela sua vontade. Tá entendendo?
Deus decretou pela sua vontade. Existem diferenças, né? Mas, em última análise, aquilo que ele permitiu também já é um decreto. Então já era a vontade dele. Exatamente. Porque tudo é... Ó, veja bem, por que há o pecado no mundo? Porque esse é um problema que, olha, há séculos as pessoas debatem, que é o problema do mal, né? Por que o mal existe? Por que o pecado entrou? Propósito de Deus. E eu vejo que um dos propósitos de Deus de colocar o mal no mundo, vamos dizer assim, né, de que o mal esteja no mundo, é que sem o mal não teria como Deus manifestar a sua misericórdia, não teria como Deus manifestar a sua justiça, né? Então, quando o mal existe, Deus manifesta a sua misericórdia por perdoar aqueles que cometeram o mal, né? Não de maneira deliberada, não porque Deus achou bonzinho, não porque Deus é justo, né? Deus é justo. Então, por isso que para que o mal seja perdoado é necessário um sacrifício. Lembra disso, né? Lá no Antigo Testamento, para as pessoas serem remidas dos seus pecados, o que é que elas faziam? Tinha que levar um cordeiro bem bonitinho, o melhor que tinha, para ser imolado, né? Sacrificado, levado em holocausto. Então, o pecado, ele não é perdoado de graça, vamos dizer assim, né? Existe um preço a ser pago. E que hoje nós temos aquele que pagou o preço pelo nosso pecado, que foi Cristo Jesus, demonstrando então o ápice da misericórdia e da graça de Deus, né? Deus entregando-se a si mesmo, né? Entregando o seu próprio Filho à morte como sacrifício pelos nossos pecados, pelo mal que nós cometemos, né? Então, sem o mal, não haveria redenção. Sem o mal, não haveria misericórdia de Deus. Sem o mal, não haveria a justiça de Deus. Então, tudo faz parte de um drama. Sabe, aqueles filmes que você fica sentado e você fica até com dor de cabeça, né? Aquele suspense, aquele drama que você assiste, você não quer parar de... Não quero terminar, quero ver qual é o fim disso. A história da salvação, a história de Deus, a história divina para esse mundo, para cada um de nós, é um drama. É um drama. Que a gente chama de drama das Escrituras. Está aqui. A gente vive esse drama todo dia. A gente vive esse drama todo dia. Por quê? As questões dos irmãos, né? De não conseguir entender por que Deus permite, por que isso, por que aquilo, por que o mal, por que... É um drama. Diga, irmã. Na mesma semana morreu um cantor que ele se chamava Zé Augusto. Aí então esse pastor ele se referia assim: para a gente, no mesmo dia que morreu o pai do pastor Lisandro, na mesa, tomando café, o cantor também morreu. Ele era evangélico. Acho que alguém aqui se lembra dele, porque ele também cantava aqui na Igreja Batista. Alguém se lembra? Afonso Augusto. E ele morreu num acidente de carro. Aí então o pastor se referindo a essas duas mortes, né? Bem próximas da outra. E ele disse assim, que pra gente, o cantor Augusto morreu num acidente. Pra gente foi uma tragédia, mas pra Deus foi uma maravilha. Ele era o servo de Deus. Né? Exatamente. Então eu vejo por esse lado assim, porque quem fez o mundo? Quem fez tudo? Quem criou o homem? Deus. Então se ele criou a morte e deu a vida, cada gente questionar, né? Paulo, lá em Romanos, capítulo 9, se eu não me engano, ele fala dessa questão sobre a soberania de Deus, né? Que aí ele vai comparar o homem com um barro, né? Um barro, que o homem é um barro de Deus e Deus constrói o barro para a honra e o barro para a desonra, assim como o oleiro. Então o oleiro vai construir o barro, que ele vai ver que vai ser um jarro muito bonito. Mas tem aquele jarro e aquele barro que não vai prestar para fazer um barro, né, um jarro maravilhoso. Então ele vai colocar e descartar aquele barro.
E aí no final ele pergunta, quem é você, homem, para questionar a Deus? Quem é você para perguntar? Se você não passa de barro, de caco, de pó, de cinza, de barro nas mãos de Deus. Se vivemos somos de Cristo, se morremos somos de Cristo, não pergunta, né? Exatamente, aí ele fala, né? Se a gente for ler a história de Jó, a gente vai ver a conta de Jó. Exatamente. É muito interessante, porque é como se ele estivesse discutindo mesmo com Deus. Isso. E Deus, quem era tu quando eu estava fazendo isso? Onde tu estava? Onde eu estava? Quando fiz o firmamento, botei essas estrelas, quando é que até que tu estava, Jó? Exatamente, ele tocar agora na história de Jó. A gente já tem um exemplo concreto, né? O cara falava com Deus. Isso. A questão de Jó. Ali já responde todas essas perguntas. Por que o sofrimento no mundo? Por que cada coisa? Já responde tudo. Acredito que já foi um certo exemplo que Deus deixou pra gente, né? Sobre responder tudo Eu isso. vou desculpar o inimigo. Vejam, e lá em Jó fica muito claro também que o inimigo, ele está ali para cumprir propósito de Deus. Ele é um servidor de Deus. Deus que permite ele agir, né? Exatamente. Não existe queda de braço entre Deus e Satanás. Não existe. Deus está governando no trono, no centro do universo, e ele que manda, ele que faz, ele que diz aonde que Satanás pode ir, aonde não pode. Às vezes, exemplo ali de Faraó, né? Sim, endureceu o coração, né? Moisés não queria. Aí combinava uma coisa com Moisés, no outro dia. Não é assim? Deus endurecia o coração do faraó. Aí voltava tudo atrás. Mas aí a gente entende, veja bem, Deus endurecia o coração de Faraó, mas o coração de Faraó também já era propenso a endurecer. Então, Não, mas se Deus quisesse mudar a história, ele mudaria, né? Se Deus quisesse, mas o se não existe, né? Mas aí o que é que a gente observa ali? Que o coração de Faraó, ele pendia para o endurecimento. E aí Deus disse, ele vai se endurecer. Por quê? Porque ele já era endurecido. Entendendo? Mais ou menos nesse sentido aí. É meio que deixar assim, olha, deixa rolar, deixa a coisa acontecer, deixa o pecado acontecer. É que nem você, por exemplo, você é crente e tudo mais, mas aí você de repente deu na telha. Rapaz, eu vou beber cachaça. Aí você pega lá a latinha de pitu e começa a tomar. Veja, você está deliberadamente pecando. Você sabe que é errado. Você sabe que é errado, mas você está pecando. Meio que Deus vai deixando, sabe? E o triste de tudo é quando você não tem o conhecimento, né? O esclarecimento do arrependimento sincero. Quando você erra e não se arrepende, não tem conhecimento desse arrependimento. E você começa a errar novamente na mesma coisa, sempre caindo no mesmo erro. E não tem conhecimento desse arrependimento. O arrependimento sincero. E o que é o arrependimento? É remorso? É o chorar? É o me espernear? É o ficar lá, oh, meu Deus, perdoa. Aí amanhã eu continuo no mesmo canto. pastor, eu entendo assim, isso é o resumo, sabe de quê? De exemplo, porque no final dessa história que você está contando aí, né, ele vai chegar a uma situação triste, né? Do servo que é servo do Senhor, e depois Sim. se desvia, começa a tomar uma pinga. O final dele é o quê? Perdição, né? Aí vai servir de exemplo para aquele que está querendo onde eu quero chegar. Sim, exatamente. Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito, né? E aquele que, e veja, entenda, aquele que está na igreja, se desviou, nunca mais voltou, morreu, ele nunca foi salvo. Certo? Porque se existe uma coisa do qual eu creio e de qual está, né, firmado nas Escrituras, uma vez que você é salvo, você vai ser salvo para sempre. Para sempre. Né? Vai existir dias bons? Vai. Vai existir dias ruins? Também vai existir dias ruins. Mas aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele vai permanecer salvo para sempre. É uma das doutrinas fundamentais da Igreja Reformada, da Igreja Calvinista, vamos dizer assim, que é a perseverança dos santos. Deus, ele vai preservar o seu até o último dia de vida dele. Até o último dia de vida dele. Aí o problema é que as pessoas usam isso como uma desculpa para poder viver da forma que quiser. Exatamente. Não, depois é só ir para a igreja, me arrepender, porque eu já fui salvo mesmo, eu posso fazer o que eu quiser. Só que o salvo, exatamente, nunca foi salvo. Porque um salvo, ele não vive como quer.
ele vive conforme a vontade de Deus. Um salvo, ele vive para agradar ao Senhor. Ele vive de maneira santa. Ele não vive para si mesmo. Eu acho que, tipo assim, né? Tem um que vive com medo do inferno e outro vive para curar o Cristo, né? É, Feliz pela graça que ele exatamente. Perfeito, Sacha. Deus só vem o mal vem porque a gente procura. Exatamente. Nós procuramos o mal e acontece. Mas vamos lá, meus irmãos. Continuando aqui no capítulo 5, nós vemos essa história que Deus está no trono, sentado, governando tudo e a todos, mas Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um propósito para a história da humanidade, para a história da redenção. E aqui temos essa visão de João no trono e tal, que ele está lá em cima, e ele vai descrever a glória do Deus agora não criador, mas agora o Deus salvador. No capítulo 4 vemos o Deus criador, todas as criaturas, todo mundo ali ao redor dele, cantando, louvando. E agora no capítulo 5 vemos o Deus salvador. E observa aqui no capítulo 5, verso 1, que João viu, olha só, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Ele viu que estava ali um livro na mão de Deus. Que livro é esse? Né? Esse livro que estava na mão direita aí de Deus, na mão poderosa, né, que a mão direita representa essa mão poderosa, esse livro vai dominar toda a cena desse capítulo 5 e do capítulo 6 também. Se os irmãos procurarem, né, no capítulo 6, está aqui, o Cordeiro abre os selos desse livro. Tá? E mais uma vez o cenário aqui, o contexto é o Antigo Testamento. Então, cada vez que a gente vê esses versículos aqui, meus irmãos, tudo tem a ver com o que acontece no Antigo Testamento. Lembra da pedra de arco-íris? Qual era o contexto ali? Não era Noé? Né? O Antigo Testamento. Né? Então aqui mais uma vez a gente vê o Antigo Testamento como sendo contexto. Porque quando o Antigo Testamento se refere dessa palavra livro, quando fala da palavra livro no Antigo Testamento, a gente se refere praticamente a que livro é esse? Exatamente, que é o livro da lei. Né? Quando no Antigo Testamento se fala livro, geralmente a gente está associado ao livro da lei, que é não somente os 10 mandamentos, mas aqueles 5 livros primeiros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, que é a Torá, né? Exatamente. Que é o Pentateuco, né? Também conhecido como o livro da lei. Mas em Jeremias existe uma menção de um registro de um livro que ganha um sentido e uma outra conotação, porque nele são registradas acusações de Deus contra o povo de Judá. Jeremias capítulo 36. Da mesma forma, o livro foi escrito, né, contendo condenação por parte de Deus para a Babilônia. Deus escreveu um livro condenando Judá, condenando a Babilônia, né? E depois de atado a uma pedra e jogado ao Eufrates para simbolizar o modo como a Babilônia seria destruída. Em Daniel também nós temos um livro que é mencionado desse jeito. Né? Veja aí Daniel capítulo 12, verso 4. Alguém pode ler para mim? O próprio livro escrito pelo profeta devia ser selado, guardado para o futuro, como um modo de garantir o cumprimento dessas profecias de Daniel. 12, 4. Tu, porém, Daniel, discerna as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Muito bem. Então veja que temos no Antigo Testamento essas conotações. Livro sendo um livro da lei, livro sendo um livro de condenação, livro sendo um livro da profecia. Né? O livro da profecia aqui no caso de Daniel. Mas aqui no capítulo 5, o pano de fundo é outro texto. É o texto de Ezequiel, certo? No capítulo 2 de Ezequiel, existe a menção a um livro. Então, se o irmão abrir aí no capítulo 2, no capítulo 2 de Daniel, ou de Ezequiel, versículo 9 e 10. Ele vê um livro aqui.
que é muito semelhante a esse livro que está aqui no capítulo 5 de Apocalipse. Ezequiel, capítulo 2, verso 9 e 10. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Vamos aqui. Nele estava escrito lamentações, suspiros e ares. Tá vendo? Então veja que é muito semelhante ao que está escrito aqui. Vim na mão direita daquele que estava sentado um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então aqui é interessante, porque parece a mesma passagem, né? Parece falar do mesmo livro. Porque a ideia do livro aqui aponta para o que Deus quer. Aponta para a vontade de Deus. Aponta para o que Deus quer para o mundo, o propósito do Senhor para toda a criação. Então, entre os aspectos revelados aqui naquele livro, estava a vontade de Deus, que ele vai falar aqui, né? De lamentações, suspiros e ais. Então, aqui está a vontade de Deus. Ali naquele livro está a misericórdia de Deus. E naquele livro também está a ira de Deus. Pastor, aqui na minha Bíblia a referência está associada com Apocalipse 10, 9 e 10. E diz o quê? Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou, toma-o e devora-o, certamente. Ele será amargo ao teu estômago, mas tua boca doce como mel. Aí, versículo 10 diz, tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e a minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Exatamente. É o que o livro mostra aqui. A questão de que no livro está a vontade de Deus, e dentro da vontade de Deus está a sua misericórdia, o doce, e a ira de Deus, o amargo. Né? Então o livro conta a história. Conta a história do mundo, a história da humanidade, a história da redenção. E que nessa história está misturado o quê? Tanto a ira de Deus como a sua misericórdia. A gente vai ver também a questão do cálice, né? O cálice também, né? O cálice que é misturado. Esse cálice que é misturado é um cálice que é misturado com a graça e com a ira de Deus. E nós vemos que no final de tudo, né, Deus derramará o cálice da sua ira por completo. Né? E Jesus Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Por isso que ele diz, Jesus, né? Pai, se possível for, afasta de mim este quê? Cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Que cálice é esse? A ira de Deus, por completo. Mas o cálice que nós temos hoje, nessa história que nós estamos vivendo, nos últimos dias, no fim dos tempos, é o cálice misturado. Temos momentos onde a gente vê catástrofes, acidentes terríveis, mortes terríveis, guerras terríveis, anúncios de guerra, os princípios das dores, né? A ira de Deus. Mas também temos momentos maravilhosos. Temos momentos de felicidade, né? Cada um dos irmãos tem os seus momentos de alegria, de felicidade. E ali é a misericórdia de Deus. Como os irmãos falaram aí, né? Que apenas, foi Juan, né? Apenas por estar vivo já é um bom momento de agradecer a Deus pela sua graça de nos dar a vida. Né? Mas esse livro, ele contém esse conteúdo, tanto doce quanto amargo, tanto da graça quanto da ira de Deus. Então, por ser escrito por dentro e por fora, a gente percebe que esse livro é um livro que tem pouco conteúdo ou tem muita coisa escrita? Ele está escrito tanto por dentro como por fora. Veja, é um pergaminho. A gente não sabe se isso aí é de papiro ou de... Porque os livros que nós temos hoje são esses livros aqui, desse formato. O livro da época de João não era assim, certo? Era em pergaminho, enrolado, certo? Aqueles rolos assim de livro, que eles abriam. E esse livro estava escrito tanto dentro como por fora. Então veja, é muita coisa que está escrita ali dentro. Ou seja, a história
do mundo. A história da redenção, da salvação está registrando ali. Todas as decisões que Deus toma para o mundo estava escrito nesse livro. Nesse livro que está ali selado. Olha só que interessante. É um livro que está selado, fechado, né? Fechado. Não podemos deixar passar o fato de que esse livro está na mão direita de quem? De Deus. Na mão direita de Deus. Ou seja, tudo o que acontece na história está nas mãos de quem? De Deus. Primeira guerra aconteceu porque Deus quis. Segunda guerra, mesma coisa. Tudo que acontece na história acontece porque Deus está no controle. Porque está nas mãos de Deus a história. Deus é soberano na história. Deus é soberano no passado. Deus é soberano no presente. E Deus é soberano no futuro. Deus é soberano sobre a história, sobre o tempo. Então não importa a força do mal, não importa o quão feroz seja o poder de Satanás, o poder do inimigo que persegue o povo de Deus, a história vai permanecer sempre na mão de quem? De Deus. É isso que nós vimos aqui. Porém, o fato do livro estar fechado,